Meu caro senador Confúcio, que alegria poder estar mais uma vez aqui nessa comissão, juntamente com o nosso relator Francisco Júnior e com tantos senadores e deputadas aqui presentes. Mas, em especial, essa comissão receber esse brilhante quadro do governo federal, que é o secretário Mansueto, cearense realmente brilhante, que despontou pelo Brasil afora. Está junto aqui com a equipe também de primeira linha. Está aqui a doutora Priscila, está aqui conosco o Zé Franco, está aqui com a gente o Pedro Jucá, enfim, é um quadro realmente bastante expressivo. Primeira pergunta é a seguinte, meu caro secretário Mansueto. O Congresso, em 2019, estabeleceu um novo regramento de relacionamento entre Banco Central e Tesouro. Inclusive, os excessos, ou seja, os lucros das reservas cambiais no Banco Central não serão mais levados para o Tesouro, ficam agora em constituição de reserva de resultado. Mas o artigo 5º dessa lei diz que, em casos excepcionais, ele pode ser levado ao Tesouro. Pensa o Tesouro para pagar dívida pública. Poderia ser usado esse dinheiro, em vez de estar gastando dinheiro da conta única, para ajudar no refinanciamento da dívida pública? Esse é uma primeira pergunta a se fazer. Até porque gastar dinheiro da conta única, eu também sou favorável. Eu acho que o Tesouro deve terminar abril em mais ou menos 1 trilhão e 80, mais ou menos. É importante que esse dinheiro use, apesar de que aqueles que são defensores mais ferrenhos do sistema de metas de inflação, quando você injeta dinheiro para manter a base monetária no mesmo valor, você acaba fazendo a operação compromissada. Entretanto, eu acho que não há efeito inflacionário e o custo da operação compromissada hoje é muito mais barato do que estar vendendo o título da dívida pública. Segundo, a relação dívida-PIB vai aumentar, mas por duas razões. Não somente porque a dívida está crescendo nominalmente, mas porque o PIB está caindo. Então, a relação dos dois vai aumentar de maneira inequívoca. Terceiro, a PEC da guerra obriga o governo a criar um marcador, um RP, para caracterizar as despesas da pandemia. A SOF já criou esse marcador. O Plano Mansueto poderá incorporar algumas medidas, não somente para os estados que precisam, mas também para os estados que fizeram o seu dever de casa, ou seja, que têm CAPAG A e B. E, por último, nesse momento, o Tesouro está conversando alguma coisa lá com a Advocacia Geral da União sobre essa discussão da dívida do Fundeb com os estados que ganharam ação no Supremo Tribunal Federal. Isso faz parte também do seu raciocínio? Agradeço a presença e parabéns pelo trabalho. O deputado Mauro Benevides fez várias perguntas em relação ao Tesouro Nacional com o Banco Central. Mauro, é verdade, no final de cada semestre, quando o Banco Central tinha um lucro com a valorização de reserva, ele transferia para o Tesouro, isso acabou. O que pode acontecer é que a lei que foi aprovada permite ao Tesouro falar para o Banco Central, eu estou gastando muito, o meu caixa está desaparecendo, eu estou precisando com urgência de algum dinheiro. Nessa possibilidade, o Banco Central ainda pode transferir o ganho que ele teve com reserva cambial, com a valorização da reserva cambial para o Tesouro, em circunstâncias muito específicas e anormais, como é o caso desse ano. Porque a gente está vendendo muito menos do que deveria estar vendendo, e a gente está gastando muito, o colchão de liquidez que tinha dívida está caindo. E aí tem uma medida importante que chegou a entrar na PEC do orçamento de guerra, não foi aprovado, que era a desvinculação de alguns recursos da União. A gente tem hoje no caixa da União, mais ou menos, um pouco mais de 250 bilhões, que já foi receita nos anos anteriores, foi entrando ao longo dos anos anteriores como receita primária. Então, para gastar é déficit primário, mas a gente não pode gastar porque são recursos vinculados. O que é que significa isso? Que o Tesouro terá que fazer uma emissão, terá que pedir emprestado 250 bilhões a mais do que o que seria necessário se a gente pudesse usar esse dinheiro. Esse dinheiro está lá parado, vai ficar parado, e infelizmente a gente não pode usá-lo. Mas você tem toda a razão, que eu acho que um ponto que você queria colocar é o seguinte, olha, mas isso pode melhorar a depender de nós como sociedade fazermos as reformas para esse país crescer mais rápido. E é verdade, que é um ponto que eu destaquei no início, uma dívida de 90% do PIB, ela pode ser excessivamente elevada ou não, a depender da perspectiva de crescimento de um país. Por isso que é tão importante a gente criar o consenso político para fazer as reformas para esse país crescer mais. Marcador da SOF, eu não sei se a SOF já colocou o marcador, mas isso é algo muito fácil de fazer. Eu acredito que já foi feito,
porque no CIAF a gente consegue identificar, quando eu faço a consulta no CIAF e pego a despesa com a fonte da despesa, sendo crédito extraordinário, tem exatamente aquelas medidas relacionadas ao combate da crise. Então, acredito que a SOF já tenha feito esse marcador, mas eu vou checar com eles. A questão do plano Mansueto, que foi levantado aqui, o plano Mansueto foi transformado em outro plano, que é o PLP. Eu não gosto do nome, eu acho que todo plano que leva o nome de uma pessoa não dá certo, mas o plano agora foi transformado no PLP 101/2020, e tem toda a concepção original de ajuste gradual, com abertura de crédito para investimento. Eu acho que sim, os estados com nota A e B podem ser, a gente pode discutir limites, etc. Claro que isso vai ser levado em conta. Isso já estava sendo discutido isso com o deputado Pedro Paulo. A questão da dívida do Fundeb a dívida do Fundeb é que o governo federal tem uma dívida junto a estados e municípios do Fundeb. Alguns estados procuraram ou foram, enfim, foram procurados via a Advocacia Geral da União para um eventual encontro de contas. Isso não está decidido, há um debate muito grande do tamanho do deságio que os estados aceitam, então isso ainda está em negociação. A gente fez algumas simulações para a AGU, acho que deve ter alguma reunião adicional, mas eu acho que tem uma grande discussão em relação ao tamanho do deságio, tá?